Sejam muito bem-vindos ao RoiaCast, o podcast dos Roias, onde trazemos assuntos relacionados ao mundo do off-road. Aqui quem vos fala, Cláudio Tonon, que na maioria das vezes entrevista nada mais nada menos do que o grande personal do off-road, Israel Lopes, o único o único no Brasil que eu saiba, acho que se bobear até no mundo, que criou um programa de treinamento para ajudar os Roi a parar de sofrer em cima da moto e, claro, com isso, né, dar aquela melhoradinha na tocada. Israel, fala oi para sua turma aí, bro. Salve, salve, turma de Roia! Mais uma tocada do RoiaCast começando, tocada de número 19, e essa tocada em especial para os meus amigos trilheiros aí. Bora lá, Tonô! Pô, 19, hein, cara? 19, gente, quer dizer que nós estamos há quase 5 meses aqui. E para não falar que nós não falhamos nenhuma vez, nós falhamos um único dia nessas 20 semanas, né? Então, semana que vem nós temos aniversário do 20º RoiaCast, né, cara? O 20º RoiaCast, vamos comemorar. E o tema de hoje é os 4 principais pontos que todo trilheiro... Pô, Tonon, mas eu não sou trilheiro. Ouve mesmo assim para você mandar para o seu amigo que é trilheiro, precisa conhecer para curtir o off-road, né? Ô, Israel, a trilha é a porta de entrada do esporte, não é, bro? O que você acha aí? Porque, não sei, a galera começa na pista também. Conta um pouco sobre isso, porque todo mundo... Eu nem sabia que tinha pista, né? Eu só achava que tinha trilha. Conta um pouco aí, velho, só dessa antes da gente começar aí nosso bate-papo. Sim, tem muito piloto que já começa a andar na pista, mas para mim, Israel, a trilha foi a porta de entrada. Eu comecei fazendo trilha e depois eu fui migrando para a pista. Fui para a pista de velocross e depois eu finalizei na pista de motocross. Mas pode ser, né, um caminho, a porta de entrada para os pilotos off-road. Mas tem os casos dos pilotos que nunca andam na trilha e só andam na pista mesmo, né? Tem piloto que não gosta de trilha, né? Inclusive o Bruno, que é um grande amigo meu aqui, ele começou na trilha, mas ele sofreu demais, achou que não era para ele, ele falou: esse negócio de ficar carregando moto não é para mim não, e ele se identificou mais na pista, né? Então isso é uma questão muito individual, mas eu confesso que eu acredito que a maioria começa sim fazendo trilha, e alguns migram para a pista, outros ficam só na trilha mesmo, né? Porque do mesmo jeito que tem gente que não gosta da trilha, tem gente que não gosta das pistas, né? Acha perigoso, acha monótono, enfim. É que eu vejo que a pista acaba rolando a competição, né, velho? Eu acho que, não sei, né? Se eu tô errado, mas geralmente o cara vai pra pista porque vai rolar uma competição, ou ele tá treinando para uma competição, né? Talvez, né, cara? Sim, Agora, sim. A galera do motocross ela é mais competitiva, né? E o pessoal competitiva, da trilha tem competitiva. mais como hobby, apesar de que tem gente que compete, né, nos enduros, Claro, claro, mas a claro. galera da trilha tem mais como hobby mesmo. É, que nem eu te falei, pra mim só existia isso, velho. Pra mim o off-road era isso aí. Eu não sabia que, né, tinha tanta coisa, né? Tô aprendendo aqui, gente. Então, se você quer aprender mais, tá começando, ouça todos os RoiaCast que tem história de tudo. Aqui a gente explica tudo. Quais são as provas, quais são os tipos, enfim, tudo tá aqui. Ah, Ô, bro, então vai lá, explica pra galera que tá aqui, né, meu? Esse cara aqui pode ser que recebeu esse podcast de um amigo que é trilheiro e que quer que o cara vá andar junto com ele. O que é um trilheiro, cara? O que é um trilheiro aí? Explica um pouco mais sobre esse cara que anda de moto off-road aí, mano. Tá, o trilheiro é o piloto off-road que usa a moto para ir nos caminhos mais difíceis, de um ponto a um ponto B. Né? As trilhas são terrenos muito irregulares, né? Muito pelo contrário do que a galera acha, né? A galera acha que a gente pega uma estrada de chão aí e vai de uma cidade para outra. Às vezes a gente até vai mesmo de uma cidade para outra. Só que é pelos piores terrenos que vocês podem imaginar. A gente costuma até falar que os lugares que a gente passa na trilha é onde Judas perdeu as meias, porque a bota ele perdeu muito lá para baixo. Então, muita gente acha que fazer trilha de moto é só montar na moto e acelerar. Só que é muito ao contrário. A gente passa em terrenos muito ruins, trechos muito sinuosos, com pedras, troncos, vários obstáculos.
e é um esporte que demanda muito do condicionamento físico do piloto. Não, cara, porque, pô, você vê uns videozinhos na internet, os caras subindo uns barrancos, uns negócios sinistros, tá ligado? Tipo, você fala, meu, Eu que já contei loucura, isso né, em velho? outro podcast, Que mas a loucura. primeira vez que eu fui na trilha, os meninos abriram uma tronqueira e falou assim: ah, a gente vai subir aqui e a gente espera lá em cima. Eu dei risada da cara deles, que eu achei que eles estavam me zoando. Falei, que isso? Moto não sobe aí, não. Eles, não, mas vai subir aqui, você olha como é que a gente tá subindo e você vai subir também. Não, mas eu não imaginava. E a gente desdenha a força da moto, a gente acha que a moto não tem a capacidade. E tem hora que você olha para os paredão, né, os morros do desafio que a galera chama, eles são morros que viram até para trás mesmo. E a Eu moto sobe, cara. É acredito, parede mesmo, é parede mesmo. Tô até te devendo te acredito. mandar um vídeo aí mostrando a galera virando para trás aí Você nos é louco, paredão. você é Mas louco. são situações bem difíceis que o trilheiro precisa passar durante um momento de prática. Não. Agora, ó, esse cara também é um roia? Ele é considerado um roia também ou não? Esse trilheiro aí, para ele se identificar com o nosso podcast aí, cara. Ele é considerado um roia? Sim, todo piloto off-road é considerado um Roia, né, Tonon? A gente já falou em outro podcast aí a origem, né, do apelido Roia, que eu fiquei sabendo que era de um jeito, mas a galera da trilha fala que o Roia veio da rolha de vinho, né, que significa aquele piloto que agarra e entope a trilha, né, e não deixa ninguém passar. Quando ele agarra, ninguém consegue passar. E como são trechos muito sinuosos, às vezes cabe uma moto apenas, então se o Roia agarra, todo mundo agarra para trás. Então, o trilheiro é o maior Roia do mundo off-road. Pô, aí sim, faz sentido, cara. Faz sentido mesmo, pô. É verdade. Agora, vamos lá, meu. Ahn, e conta um pouco como que é andar na trilha, né? Tipo, não sei, conta um pouco da emoção, conta um pouco da sensação, né, cara? Porque o cara que é piloto de pista, sei lá, né, meu? Eu vejo lá os vídeos seu lá, é a curva, é a rampa, é a costeleta, sei lá o que tanto faz na pista, né? Agora, como que é andar na trilha pro cara que, pô, que nem eu falei, esse podcast, essa tocada é muito legal pro cara que tem um amigo que está em dúvida. Conta aí um pouco de qual é a sensação de andar na trilha de moto off-road, cara. Legal essa pergunta, Tonão. Primeiramente, eu quero falar que a sensação de andar na trilha você só vai ter se você for fazer uma trilha, né? E, como eu disse, ao contrário do que muitos pensam, a trilha, a gente não anda rápido, né? A gente costuma brincar até que a galera da bike fica indignada quando a gente posta a média de velocidade aí, que às vezes a média de velocidade de uma trilha aí de 80 quilômetros chega a ser 17, 18 quilômetros por hora, porque são trechos muito travados, então acaba que você não anda mesmo fluido, não. Você anda, agarra, desagarra a moto, aí chega o outro obstáculo, Caralho. talvez pior do que o último, e aí você desagarra, às vezes você precisa da ajuda de um outro companheiro para desagarrar a moto ali, então acaba que a média de velocidade ela é bem baixa. E eu costumo brincar que dependendo da trilha, a gente carrega mais a moto do que ela carrega a gente. Porque tem lugar que não dá para passar montado. A gente literalmente precisa descer da moto e com um jeitinho, com um pouquinho de técnica, a gente vai passando a moto e passando junto, né, caminhando ao lado dela. Mas é uma sensação muito boa, né? Quem gosta de esporte a motor, eu acho que se tiver oportunidade tem que praticar, porque a gente acha que é só montar e acelerar mesmo, é uma coisa que não vai dar adrenalina, mas vale muito a pena, dá muita adrenalina, exige muito do esforço físico. E para fechar com chave de ouro isso, né? A gente passa nos lugares maravilhosos e são lugares que dificilmente você vai conseguir chegar de carro ou de moto, né? Uma moto de rua, ou até mesmo a pé. Tem lugar que a gente vai que só moto vai. Então, imagina que sensação você chegar num lugar que pouquíssimas pessoas conseguem chegar. Isso é fantástico. Ah, com certeza, meu. Tem a história do curtir o visual, né? Às vezes você tá num lugar, pô, os cara fazem essas paradas lá no negócio do Chapada dos Veadeiros, os caras vão lá pra Serra da Canastra, né? Rola tudo esses Astra, isso que psique eu ia aí, né? falar. Que de carro às vezes não chega nem a pau, né, velho? Não, não Nem vai, né? Jeep chega, Tonão. Serra da Canastra tem a Então. maioria das trilhas lá só é acessível de moto.
Nem de bike. Tipo Então, assim, se você for numa trilha dessa de bike, você vai ter que carregar a bike nas costas o tempo todo, porque não dá para você pedalar. porque que nem você falou aí, 17 por hora. 17 por hora é mountain bike ruim, tá ligado? Tipo, dependendo da Sacolinha, trilha, né? sacolinha. Velho, pô. Agora, beleza, meu, a ideia desse aqui, ó, fizemos aí uma breve introdução pra galera saber, né, identificar a parada do trilheiro, da trilha. Agora, vamos lá, qual é o primeiro ponto que ele precisa saber? Porque nesse podcast, nessa tocada, nós vamos falar dos 4 principais pontos. E, gente, se eu fosse você, não desligava para ouvir o último ponto, que, cara, pode ser que você está vacilando nesse e esse vai fazer toda a diferença. Qual é o primeiro ponto que o cara precisa saber para curtir a trilha, vai? Show de bola. Galera, como o Tonon disse aí, o último ponto é o mais importante. Eu recomendo que vocês anotem todos eles, porque se vocês aplicarem, vocês vão melhorar demais a tocada de vocês na trilha e vão curtir muito mais o esporte. E o primeiro ponto que eu ressalto aqui como importante é que o banco da moto ele não foi feito para sentar, viu, galera? A moto off-road, quanto mais em pé você conseguir andar, melhor vai ser a sua tocada, mais domínio da moto você vai ter e, consequentemente, mais conforto. Eu já falei em outros podcasts aqui que quando você anda em pé na moto, você ganha 3 amortecedores que são naturais do seu corpo, que é o joelho, o tornozelo e o quadril. Quando você está em pé, essas 3 articulações atuam como amortecedores do seu corpo. Então, quando você toma uma pancada ou vai transpor algum obstáculo que a suspensão da moto comprime e retorna, o seu corpo ele faz a mesma coisa quando você está em pé. Então, sempre que der, em pé na moto e sempre que der, os 2 pés na pedaleira. Tem muita gente que anda, tipo, patinete, uma perna ali ajudando no equilíbrio e a outra na pedaleira, mas o ideal é que você esteja sempre em pé e com os 2 pés na pedaleira. Isso vai ser fundamental para o seu equilíbrio e vai ajudar muito no controle da moto. Esse ponto é muito importante. Eu acredito que a gente já falou isso em inúmeros podcasts, né, Tonô? Não, com certeza. E, cara, pô, só do cara ficar mais equilibrado na moto, num lugar onde tem muito balanço, né? Sei lá, muito desnível, muita Gera mudança de desequilíbrio, né? percurso, O né? tempo todo O gerando tempo desequilíbrio. todo. O tempo todo. Então, eu acredito que, pô, é um ponto fundamental, que nem você falou, a importância dele Só já para está aí, né? complementar, às vezes o cara que está ouvindo isso aqui vai falar: não, mas andar em pé é muito mais difícil. E realmente é muito difícil quando você não tem a prática. Mas depois que você começa a praticar, a treinar a andar em pé, você vai ver que a pilotagem ela fica muito melhor. Você tem muito mais o controle da moto e a sua resposta é mais rápida, né? Você está no centro de gravidade da moto. Então, o seu controle ele é muito melhor. Isso sem falar no conforto. No início vai ser desconfortável, vai doer as costas, vai doer a perna, mas depois que você pega o jeito, que você começa a praticar, você vai ver a diferença que isso faz, tanto no desempenho quanto no conforto. Ah, tenho certeza. Agora, meu, o segundo ponto, ele não pode esquecer nunca, velho. Qual é o segundo ponto que esse cara. Porque o primeiro você falou e falou a importância dele. Qual é o segundo ponto que todo trilheiro, e esse principalmente, ele não pode esquecer, velho? Qual é o ponto? Tá, eu vou colocar o segundo ponto que eu acho muito importante, é manter a moto off-road sempre bem revisada. Eu sou muito chato com isso, eu chego da trilha ou da pista, eu já lavo a moto, eu mesmo faço a limpeza, e com a limpeza eu já vou conferindo aperto de parafuso, confiro se tem alguma coisa danificada na moto, né? E tento fazer isso sempre no início da semana, porque se tiver alguma coisa errada na moto, dá tempo de levar para revisão, corrigir o erro para poder curtir no final de semana, né? E o piloto que ele não faz isso, ele corre risco de passar raiva lá no meio do mato, né? Quebrar a moto lá no meio do mato e acabar perdendo o momento de diversão da semana dele. Então, eu acho que o segundo ponto seria sempre andar com a revisão da moto em dia e, de preferência, com a moto sempre limpa, viu, galera? Com a moto limpa, você consegue ver todos os detalhes dela, você consegue ver se tem algum defeito, se tem alguma peça danificada, e com isso você consegue fazer uma manutenção preventiva, né? Muito melhor do que quando você precisa fazer uma manutenção
corretiva. Essa é muito importante, Tonon, e tenho certeza que tem muita gente que peca nisso. Né? Tem muita gente que chega da trilha tão cansado que encosta a moto no canto ali e só vai querer ver ela no outro final de semana. Né? O cara precisa de uma semana ali para recuperar da trilha e aí ele pode acabar ficando a pé lá no meio do mato, dando trabalho para os outros, né? E, enfim, Certeza, né, eu meu? acho Certeza. muito E, importante. ó, e o maior benefício disso, cara? Beleza, você falou aí tudo que pode acontecer, mas o maior benefício dele não esquecer de revisar a moto dele, manter a moto aí organizadinha e tal, qual seria o maior benefício para ele aí? O maior benefício, na minha opinião, é a segurança do piloto, né? Porque às vezes a revisão ali pode deixar, a moto pode deixar ele na mão por falta de partida, ou uma corrente que escapa, alguma coisa do tipo. Mas dependendo do problema, pode colocar a vida dele em risco. Vamos supor que a moto está com um trinco no quadro, alguma rachadura no quadro, assim, às vezes ele passa no obstáculo um pouco mais acelerado ali, a moto acaba de abrir a rachadura ali e ele pode tomar uma queda mais feia, né? Até mesmo uma trinca no aro também, que às vezes numa pancada ali mais embalado pode acontecer uma queda e numa queda aí vir uma lesão, uma fratura. Então acho que a revisão na moto ela está muito associada à segurança do piloto também. Claro que a maioria dos problemas aí são problemas bobos, igual eu falei, acabar uma partida, uma vela ali que dá problema, arrebenta um cabo e tal, e aí o máximo que vai acontecer é o cara ficar lá no meio do mato, ter que arrastar uma moto, né? Ter que voltar guinchado Dá aí, trabalho, né? Dá dá trabalho. Ou, trabalho, pra, mas ou dá trabalho para quem está na trilha, ou dá trabalho para quem vai buscar ele na trilha, né, velho? exatamente. Já tive que resgatar muita gente, viu, Tonon, na trilha. E tem um amigo meu que toda trilha, a moto dele dava um tipo de BO. E não é porque a moto dele era velha, não, viu? É porque ele era desleixado mesmo. E eu sempre falava com ele, cara, da próxima vez eu não vou te puxar. E eu sempre levo corda comigo. E eu falava com ele, velho, da próxima vez eu não vou te puxar para você aprender a lavar essa moto sua e revisar ela. Eu mexo com ele, eu falo, você tem essa mania de trilheiro sua aí, de desbagaçar a moto e deixa ela esbagaçada lá e depois você monta nela de qualquer jeito. Não é assim que funciona, não, é. Eu até achava que era isso, que era a vida de um trilheiro, mas tudo bem, tô aprendendo. Esses 20 meses, essas 5 semanas, essas 20 sessões essas 20 aulas sobre o off-road têm me ajudado muito nisso. Agora, Bru, um ponto, né? O ponto, né? Não é o ponto que ele precisa treinar para conseguir curtir, para ele andar bem, cara. Algo que ele precisa repetir, enfim. O que que ele precisa fazer, assim, talvez até eu não digo nem na trilha, mas sei lá, na chácara do cara, sei lá, em algum lugar, um ponto que ele precisa fazer para sair melhor ali, para ele curtir mais o negócio, cara. Qual é o ponto disso aí? Bacana. Eu sempre falo que é muito importante o piloto praticar em cima da moto, né? E praticando em cima da moto, ele vai desenvolver as técnicas dele. Então, você usou o exemplo, aí o cara às vezes tem um sítio, uma chácara, ele levar a moto lá para o sítio, para a chácara, fazer talvez um circuito de 8 ali para ele treinar curva, um circuito até mesmo de círculo, né, de zero, que a galera chama, para ele treinar curva, né? Treina um pouco para um lado, um pouco para o outro. Isso vai ajudar com que ele crie domínio na moto. Às vezes ele leva lá, treina subir uma escada, descer uma escada, e tudo isso vai ajudar ele a ter feeling com a moto, né? E quando ele for praticar, ele vai estar muito mais atento às coisas que ele precisa fazer e também vai estar muito mais preparado. Então, quando ele se deparar com uma curva, ele vai saber curvar melhor, com mais velocidade. Quando ele se deparar com um obstáculo, ele vai saber o que ele precisa fazer. Né? Eu tenho um terreno aqui perto de casa e tem umas árvores tombadas e tal. Então, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá para treinar, passar um tronco, faço pêndulo nele, faço balanço, porque isso me ajuda muito quando eu vou para a trilha. Né? A técnica ela está apurada. E ter a técnica apurada ajuda total no desempenho na hora que você vai praticar. Então, o tempo em cima da moto é uma coisa que o piloto precisa praticar. Dificilmente ele vai conseguir melhorar a tocada dele não treinando em cima da moto. Ó, o meu treinador de vôlei, cara, né, quando eu jogava vôlei lá com 17 anos, né, hoje ele é meu amigo pessoal e tal, e a gente tinha uma frase que era assim, ó,
Ele tinha, né, a frase, né? Eu gosto muito, eu uso muito essa frase dele, que diz assim: no treino, na prova ou lá na trilha, né? Vamos pensar lá naquele momento, ele erra o que está errando e aí acerta o que está acertando. Que a Uhum. hora de aperfeiçoar é no treino que você para, corrige, faz de novo, repete, Exatamente. para, corrige, faz de Na hora da novo, né? trilha Isso é você no põe em treino, né? prática, né? É isso. Exatamente, exatamente, sabe? Tipo, na hora da trilha, você põe em prática, sabe? Tipo, você faz a coisa andar. Fica no subconsciente, né, Tonon? Na hora que você se depara com a situação, você nem pensa, não, você já sabe o que você tem que fazer. Então, eu Exato, gostava exato. muito de treinar a passada de tronco, né? Porque como no terreno aqui só tem alguns troncos de árvores caídos, e aí tem um tronco que é bem alto. Então eu ficava treinando passar ele para um lado, passar para o outro, passar com a moto de lado. E aí, quando eu deparava com outro tipo de obstáculo na trilha, fosse uma pedra, um galho, ou até mesmo um tronco de árvore, eu nem pensava, não, eu já chegava, queimava a embreagem e passava o tronco. Se o tronco tivesse de Exato, lado, eu exato. tinha a técnica de passar com a moto de lado. Então, é muito importante Cara, treinar essas situações, né? tem um treino, cara, tem um treino de vôlei que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Eu sofri tanto para fazer aquele treino que foi, que só que nós chegava na hora do jogo, era assim, ó, tipo, era eu e meu amigo, os dois passadores do time. Então ele ficava, um ficava de cada lado da quadra. Aí era assim, ó, a gente passava uma curta, os caras sacavam uma longa. Então a gente tinha que deslocar para frente, deslocar para trás. Fantástico. E era rápido isso. Chegava uma hora, velho, que a perna cimentava. Porque você tinha que abaixar, enfim, você tinha que se Aham. mexer. Aí era assim, ó, era eu e ele, a gente saía, entrava dois do time. Aí era eu e ele de novo, entrava outros dois. Eu e ele de novo, outros dois. Então, enquanto a gente fazia Pulou muito seis, alto. o- os caras faziam uma, Uma. porque a gente era os passadores. Só que chegava na hora do jogo, velho, dava dó. Destruía. É que nem se falou. Ou você pula uma árvore grande, a hora que chega uma pedra, ou chega uma árvore menor, ou chega um. Você pula De fácil, né, cara? boa. Você nem pensa. Legal. Não, essa dica eu acho fundamental, cara. Eu sou muito fã do treino, cara. Para mim, treinar a repetição, ela, a turma fala, perfeição não existe. Cara, dependendo do que você vai fazer, a perfeição existe sim. Você só precisa repetir N vezes, entendeu? Aham, sem dúvida. Excelente, excelente, excelente. Cara, agora, vamos lá. O principal ponto que todo trilheiro tem que, ele tem que ter isso o tempo todo para ele não sofrer durante a trilha. E pode ser até depois, né, cara? Porque, meu, se o cara sofrer durante, ele vai sofrer depois. Não vai, acho que é meio matemático, né? O que que você falaria aí que é o principal ponto para esse cara curtir o off-road de vez, para ele entrar e lá fazer uma trilha e falar, puta, eu quero fazer isso muitas vezes. Manda aí. Sem dúvida nenhuma, é cuidar do condicionamento físico, né? Trabalhar as capacidades físicas que são exigidas em cima da moto. Como eu disse lá no início, a trilha de moto é um esporte que exige muito do condicionamento físico do piloto. Então, tá com o preparo físico em dia vai ajudar com que a sua trilha seja muito mais prazerosa, muito mais eficiente, né? E que você coloque a sua vida menos em risco, né? Porque querendo ou não, o esporte ele já tem o risco, mas você estando mais condicionado, você vai estar menos sujeito a quedas, a ficar brigando com a moto ali. Então, sem dúvidas, cuidar do condicionamento físico é o ponto mais importante. E não só para o trilheiro, né? Para o cara que anda na pista também, que está aqui nos assistindo, cuidar do condicionamento físico é fundamental. Ah, eu preciso cuidar? Não precisa. Mas você corre o risco, né, de colocar sua vida em situações bem complicadas por não fazer o básico. Ó, mas ó, beleza. Cara, vamos lá, vamos criar intriga, né, cara? Vamos criar intriga. Pô, o cara, ele é trilheiro, ele já corre ali e tal, beleza. Ele faz uma musculaçãozinha ali, né, cara? Aí o brother dele começou a andar, tal, fazer trilha, ele falou, pô, vai também, tal, cara. Se ele não fizer, né, se ele não cuidar do condicionamento do jeito que ele tem que cuidar, né, cara?
Pô, que é uma coisa que a gente fala também aqui desde o primeiro RoiaCast, né? Sempre a gente tem uma pitadinha aí do quanto é importante conhecer, fazer isso aí. Se ele não cuidar, o que vai acontecer com ele lá na trilha, velho? Vamos começar lá na trilha. O que vai acontecer com ele lá? O que vai acontecer com ele lá na trilha que é ruim se ele não cuidar do condicionamento dele, velho? Ó, o primeiro ponto é que ele não vai curtir tanto o rolê dele vai ser muito mais sofrido, né? Você até falou, é normal o cara sofrer, é realmente um esporte muito cansativo, a gente sofre durante a prática, né? E tem gente que fica quebrado depois. Então, esse cara que não cuida do condicionamento físico, ele vai sofrer muito mais, vai correr o risco de não curtir o rolê, passar raiva, ficar caindo, quebrando moto. Às vezes, em situações, vai precisar pedir ajuda de outro companheiro para passar a moto dele em algum obstáculo, ou até mesmo para ajudar ele a desagarrar a moto em um obstáculo que ele não conseguiu passar. Ou seja, o rolê dele vai ser muito mais chato do que o rolê do cara que cuida do condicionamento físico, que está bem treinado, que está com preparo físico em dia, né? Que é o cara que realmente curte o rolê de moto, é o cara que não precisa ficar parando toda hora, é o cara que dificilmente alguém precisa colocar a mão na moto dele ali, ele consegue andar sozinho. Eu até brinco, Tonô, andar de moto é um esporte individual, é cada um com a sua, não tem esse negócio de me ajuda aí, não. Claro que isso é uma brincadeira, né? A gente é tudo amigo, a gente está ali para se ajudar, tire a pedra. Quem nunca precisou de uma mãozinha, né? Que é o jeito que a gente fala, ó, quer uma mãozinha aí, quem nunca precisou. Mas eu sempre falo, ó, garrou, tenta o máximo possível, tentar sozinho, pensar ali o que você deve fazer, mas infelizmente, se você não tiver bem condicionado, você vai ter dificuldade, mais dificuldade do que se você estiver bem preparado. Eu acho que esse é o pior ponto de não cuidar do condicionamento físico, é realmente não curtir o esporte que você mais gosta, né? Você fica ali a semana inteira esperando para praticar, para chegar na hora de praticar, você ficar lá sofrendo e brigando com a moto. Pô, olha só, gente, depois daí, né, 20 semanas ouvindo, né, meu, tudo que o cara sabe do off-road aí, tem muita coisa ainda pra gente discutir aqui. Eu faço questão de falar qual é o problema que você vai ter, o principal problema que você vai ter depois. Eu aposto, Israel sabe qual é, já que eu vou falar, é o problema que a sua mulher, velho. Você tá ouvindo aqui, você é trilheiro. Se você não cuidar do seu condicionamento físico, o maior problema que você vai ter é com a sua mulher. Porque é assim, ó. Ela não reclama de você comprar as coisas de moto. Ela reclama de você não ficar com ela. Você vai ficar tão moído depois da trilha e eu já dei aula de personal para um rapaz que ficava moído, que eu duvido que você vai querer sair. Aí ela vai querer que você fale um negócio, você não vai querer ir. Aí quando você falar que você comprou alguma coisa da moto, ela vai dar na sua cara, ela vai ficar virada, dormir de bunda virada na cama, vai dar um BO. Então, esse para mim, o Total. Israel falou que sofre lá. Eu falo que sofre aqui, entendeu? Depois. Porque é real. É, depois. Então, se você tá ouvindo isso aqui, velho, presta atenção. Se você não é casado, você vai perder a namorada, brother. Eu, se eu fosse você, cuidava do seu condicionamento, entendeu? Tonó, e E você se... falou uma vez, cara, eu achei muito legal e faz muito sentido, é que se você que está ouvindo a gente aqui agora e sua mulher enche muito seu saco quando você vai andar de moto, o problema não é a moto, viu? Dificilmente o Não é a problema vai ser a moto. moto. Você falou isso uma vez, Tonó, Não. isso fez sentido demais, porque, pô, se as outras coisas estiverem bem, né, se você estiver cumprindo o seu papel de marido, de namorado, que seja ali, cara, problema nenhum. Todo mundo, acho que igual a minha namorada, ela adora que eu vou andar de moto, porque eu chego numa energia, eu chego numa satisfação tão boa. E quando eu chego aqui, eu trato ela tão bem, faço questão de ficar junto. E aí, quer sair, a gente vai sair, quer tomar um vinho, a gente vai tomar um vinho, uma cerveja, enfim. Então, cara, ela tem que te incentivar, porque se você gosta tanto disso, ela tem que te incentivar. Mas se ela não está te incentivando, saiba que o problema não é a moto, não. Não, exato, cara, porque, meu, a Paulinha é a mesma coisa, velho. Quando eu saio, a Paulinha adora que eu vou andar de moto, porque eu volto super alto astral, velho. Posso sofrer que nem um camelo, é 200 quilômetros, 100 quilômetros, não importa, mas eu volto, pode estar frio, eu volto, cara, vai ser um puta dia, a gente vai trocar ideia, não sei o quê. Então, cara, é isso, gente. Agora, A pô, gente se você volta com chega, energia diferente, né, Tom?
Você chega morto, joga as roupas tudo suja, aí ela quer sair, você não quer ir junto. Deixa a moto Cara, suja na garagem, fedendo de barro é, lá e, né, vai dar cocô de ruim, vaca. vai, exatamente, vai dar ruim, velho. Então, cara, se liga que esses são os principais porquê você precisa cuidar do seu condicionamento, né, meu? Israel, pô, eu sei que você é muito mais o cara da pista, né? Você mesmo já falou, sua moto é toda preparada para pista, porque você compete, né? Os troféus aí atrás. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube. O link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá ver os troféus de Israel, tudo lá atrás. Eu acho massa demais, porque a galera se identifica pelos números, né, meu? Cada um tem o seu número no off-road, eu acho massa demais isso. Ahn, Pô, mas qual é a dica do personal do off-road para todo trilheiro curtir mais? Algo prático aí para os caras ir para a mão na massa e, pô, curtir pra caramba o rolê aí na trilha. Então, como eu disse, o ponto mais importante é cuidar do condicionamento físico. Então, se você que está começando ou já anda na trilha e quer melhorar o seu desempenho, quer curtir mais o rolê, dá uma atenção maior aí no seu condicionamento físico, faça exercícios para melhorar a sua força, faça exercícios que vão trabalhar a sua capacidade física aeróbica para que você fique menos cansado durante a prática, faça exercícios aí que vão melhorar a sua flexibilidade e, consequentemente, o seu conforto em cima da moto. E não deixe de dar atenção aí nos outros 3 pontos, né, que a gente falou aqui no podcast, que eu tenho certeza que a sua trilha vai ser muito mais prazerosa e você ainda não vai ficar quebrado depois do rolê e não vai ter problema com a sua esposa ou namorada aí. Esse é o ouro aqui do podcast, Tono. Se fizer seguir esses 4 pontos aí que a gente falou, não tem erro. Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Cara, são 4 pontos fundamentais. Você pode até falar, mas eu já sabia disso, mas eu duvido que sabia, talvez, nessa profundidade. E se você já sabia, você está curtindo pra caramba, mande esse podcast pro seu amigo. E se você não sabia, tá sabendo aí. É isso aí, manda aí, Zé. Ô, Tonon, e é igual aquela história, né? Não adianta você ler o livro, ler alguma estratégia e não colocar em prática, né? Às vezes o cara sabe que ele precisa andar em pé, sabe que precisa andar na moto revisada, mas não faz isso, aí não adianta. Então, pega esses 4 pontos aí, começa a aplicar, começa a andar mais em pé, andar sempre com a moto revisada, treina as técnicas, treina o seu condicionamento físico e aí coloca em prática lá na hora que você for fazer a trilha e depois conta pra gente aqui nos comentários ou lá no direct no Instagram, enfim, eu tenho certeza que vai ajudar demais a melhorar a sua tocada. E já aproveito para convidar você que está nos assistindo aqui a assistir os podcasts anteriores aí, tem muito conteúdo bacana, muita coisa que vai ajudar de alguma forma aí na sua pilotagem. Fala aí, Tono. Com certeza, velho, com certeza. Tem muita coisa bacana. E se prepara aí, porque o YouTube vem com tudo. Logo, logo, logo a gente vai trazer mais conteúdo ainda para vocês no YouTube. A gente está preparando uma leva de coisas aí bem bacana para movimentar o mundo do off-road, tanto em cima quanto fora da moto, entendeu? Então, Israel, se despede da galera aí, Mel. Mais uma tocada concluída com sucesso. Manda lá. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir aí as tocadas do Roya Cash. Essa foi a tocada de número 19. Estamos caminhando para a 20ª aí. E eu vejo vocês na próxima segunda, às 6 horas da manhã. Valeu! É isso aí, gente. Essa foi a tocada de número 19, os 4 principais pontos que todo trilheiro precisa conhecer para curtir o off-road. A gente se vê na próxima segunda. Grande abraço.